Essa maquiagem é uma ótima opção para quem está se formando. Então, para usar em formatura é uma ótima opção, porque tem glamour, tem brilho, tem delineado gatinho, tem um delineado artístico branco. Você pode, se você não quiser usar, você pode também não usar, não vai mudar, não vai ficar feio, vai ficar bonito. Você vai usar a sua criatividade também. Então, para a gente começar a fazer esse olho, a gente vai precisar de uma base. Então, eu apliquei o corretivo aqui na pálpebra dela. E agora eu vou pôr a esponjinha. Eu vou dar leves batidinhas aqui, ó, na pálpebra. Eu não gosto de usar muito produto corretivo, por quê? Porque pode ser que vai começar a craquelar demais. Principalmente se for uma cliente que tem muita linha de expressões nessa parte. E geralmente todo mundo tem. A maioria das clientes que vocês forem pegar, vocês vão encontrar pessoas que têm linha de expressões. Então o corretivo ele já marca muito. Porque o corretivo ele é um corretivo grosso, né? Ele é um corretivo mais denso. Então, quanto mais produto você usar, essa sombra vai craquelar, ela vai acumular nas linhas de expressões e vai ficar muito grosso. Então, não é a quantidade. Não é a quantidade. Olha, tá dando pouca carga o celular. Tem que pegar a extensão. Não é a quantidade, gente, de produto que vai fazer com que a sua técnica fica boa. E sim o jeito que você aplica, tá? O que vai cobrir não é a quantidade, e sim a cor do pigmento que tem nesse produto. Você pode querer usar muito produto para adiantar o seu lado, mas vai acabar dificultando mais ainda você reproduzir essa técnica. Então, pouco produto, tá? Olha, eu espalhei na pálpebra toda. E aí, o que eu faço? Stephanie, posso selar esse corretivo? Não precisa selar esse corretivo. Quando a gente sela alguma coisa cremosa, a gente sela com o quê? Com pó. Então, a sombra que a gente vai aplicar em cima, ela é pó. Então, não precisa usar o pó translúcido, tá? Quando vocês aplicam o corretivo na pálpebra, esse corretivo ele já seca, ele fica bem sequinho, então não precisa selar. Se você selar com pó translúcido, o que vai acontecer? A sua sombra não vai pigmentar, porque pó em cima de pó é mais trabalhoso para você conseguir pigmentar ele. Agora que eu já fiz toda a base, eu gosto de... se vocês não tiverem, não tem problema, porque o corretivo já ajuda a pigmentar. Mas eu gosto de usar também um primer de sombras. Se você tiver um primer de sombras, ótimo. Se você não tiver, não tem problema. Vai o corretivo mesmo. O corretivo já te auxilia nessa etapa. Agora, para mim fazer o fundo desse olho, eu vou usar... Vocês conseguem ver? Fecha o olho, por favor? Olha só o fundinho que tem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem um pouco do fundo de laranja aqui no fundo. Então, a gente vai fazer primeiro essa parte, mas que é a primeira sombra que a gente vai usar. Não é escuro, não. Ó, essa cor aqui é a cor laranja que eu vou usar. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar em toda a pálpebra dela. A pálpebra fixa. Ó, vou pegar do início aqui. Não, você não vai ver mais não. Eu não vou passar na pálpebra móvel, tá? Só na fixa, que é aqui em cima, ó, acima do côncavo. E qual é o movimento que você vai fazer? O cantinho pálpebra luz, vocês conseguem ver que é, ó, no canto, nas extremidades, tanto no canto interno quanto aqui, ó, no canto externo, ele é escuro. E só no meio que ele tem um ponto luz, por isso se chama pálpebra luz. Então, nas extremidades, a gente vai usar as cores mais escuras. Então, ele vai ter que realçar aqui, ó, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Ó, vocês podem... Aí aqui, ó, eu vou passar pra vocês. Quando chegar aqui, ó, pra fora, vocês vão fazendo esse movimento de círculo.
E o que eu gosto de fazer também, jogar só o resíduo que ficou dessa sombra e eu jogo um pouquinho pro lado de fora. Não é muito para ficar muito pigmentado, é só o resíduo da sombra que já tá aqui no pincel. Então eu pego mais um pouquinho de sombra, sempre que for necessário você pega. Se for uma sombra que esfarela muito, você pega, ó, e bate para sair o excesso. E aí vocês vêm e aplicam, ó, dando batidinhas. Não vai direto logo, ó, varrendo, porque principalmente se a sombra esfarelar muito, vai acabar caindo aqui, ó, demais. E se não limpar rápido, vai manchar. Cuidado quando vocês forem aplicar a sombra aqui, não vir muito aqui, ó, pra parte do nariz. Vocês têm que respeitar o limite desse olho, só aonde o formato do olho tem. Vocês não podem ultrapassar esse formato, tá? Não ultrapasse o formato do rosto do seu cliente. Se ela tiver uma pálpebra pequena, você vai ter que respeitar o limite desse formato de olho. A minha modelo Juliana, ela tem bastante espaço de pálpebra, então eu consigo trabalhar bem e expandir mais a sombra. Fiz o fundinho laranja, foi minha primeira sombra. Agora eu vou vir com uma cor marrom. Ele é um marrom bem intenso. Ó, esse marrom que eu vou usar. E agora no mesmo lugar onde eu passei, eu vou usar aqui, ó, no cantinho. Vou passar aqui bem no cantinho, vou começar primeiro. Ó, dando batidinhas. Não já vai arrastando, porque senão vai cair muita sombra aqui, ó, embaixo. E quando eu venho dando a batidinha assim, eu já venho com ele sumando. Às vezes a gente acha que sumar é só fazendo isso aqui, ó, varrer. Não é. Nem sempre vai ser assim, dependendo do pincel que você usar. Se for um pincel muito gordinho e bem esfumado, com muita cera, você consegue aplicar ele e já vir esfumando, dando batidinhas. Ó, agora eu subo aqui. Eu sempre tô tá vendo que eu não tô concentrando no meio. Tô concentrando mais para as extremidades. Agora eu vou tirar o excesso. Você tira o excesso do pincel, da sombra, e você vai esfumar agora, bem levinho. Porque se você pegar pigmento, se você pegar mais sombra para esfumar isso aqui, o que vai acontecer? Você vai levar mais para fora ainda a sombra. E quando a gente quer esfumar, a gente quer formar o degradê, a gente quer fazer a transição desse laranja que a gente aplicou no fundo pro marrom. Agora tira o excesso da sombra e você vai jogar, ó, pra fora. Igual você fez com o laranja. Toda vez que vocês aplicarem sombra, ó, você pega o resíduo que caiu, ó, e já vai limpando. Todo o resíduo de pó que cair aqui embaixo, você já vai limpando. Caiu, limpou. Porque se você demorar muito para tirar essa sombra, você vai acabar criando olheiras, vai deixar olheiras no rosto dela, porque ainda mais a cor que eu passei aqui foi uma cor marrom. Então, se essa cor pigmentar aqui embaixo, para você tirar, você vai ter que refazer e vai te dar muito mais trabalho. Então, para você não ter muito trabalho, para tentar consertar o que você deixou cair na pele, então é melhor você remediar, né? Do que você gastar muito tempo depois para consertar isso. Então, caiu sombra, ó, já vem limpando. Pega um pincel bem maiorzinho, um pincel de pó que eu uso, bem gordinho, já vou limpando todo o excesso que cai na pele dela. Se você deixar essa sombra não limpar imediatamente, não vai sair, tá? Ó, eu tô vindo com mais produto, com a mesma cor marrom, tá, gente?
É isso que vai... Ó, por exemplo, eu tô usando só duas cores. Tô usando duas cores de sombra, mas vocês conseguem ver que eu venho, aplico e sumo, depois eu venho aplicando mais para dar mais intensidade, principalmente nessas áreas aqui onde eu quero mais escuro. Então, se você vê que tá faltando, se você quer mais intenso, você pega mais produto. Não pega um tanto de uma vez achando que vai deixar intenso, vai aos poucos. A transição que você consegue utilizando pouca quantidade de sombra, utilizando apenas duas técnicas, apenas duas cores de sombra, você consegue fazer a transição aos poucos para criar intensidade. Ó, agora eu venho aqui, bem na pontinha do pincel. Gente, eu quase não encosto nessa parte aqui. É bem a pontinha mesmo, para criar o meu esfumado. Ó, vi que caiu resíduo de pó, vou limpar. Ó, já é a terceira vez que eu tô aplicando. Tô criando mais intensidade nessa parte. Steph, mas eu tenho medo de errar, eu tenho medo de essa sombra não pigmentar. O que vai fazer essa sombra não pigmentar? É quando você faz a base. Então vai depender muito da base para começar. Por isso que eu falo para você usar um corretivo antes de começar essa sombra. Não usar muito corretivo. Se você usar muito corretivo, essa sombra vai abrir buraco quando você começar a esfumar. E outra coisa que faz abrir buraco é quando você pressiona demais esse pincel. O pincel, você não tem que vir com ele assim, ó. Tá vendo que eu tô pressionando, tá apertando? Isso aqui é muito forte. Tem que ser na pontinha dele, você não pode nem sentir e as cerdas não podem amassar. Quando você começar a treinar isso, você vai ver que não é o peso da sua mão. Isso vai te fazer você perder o medo e a insegurança. Por quê? Porque você já sabe como aplicar essa técnica. Você sabe que não é o peso da sua mão, e sim o jeito que você aplica. Ó, quando você terminar, só você consegue, antes de fazer o recorte, você tem que analisar para ver se tem alguma parte que precisa acrescentar mais. Se não tiver, você pode ir para o próximo passo. A pálpebra luz, eu sempre vou intensificar, fazer o ponto luz com o corretivo. Se você tiver alguma sombra líquida para fazer isso, pode também. Mas a base para mim fazer, ó, tá vendo que nesse vídeo eu tô usando glitter. Então, antes de aplicar o glitter, eu preciso ter uma luz antes para deixar mais marcadinho, para deixar mais intenso. Então, eu vou vir usar esse corretivo aqui, ó, ele é da Maquieira, na cor... Ele é um cover-up, é uma cor bem salmãozinho. E por que eu vou usar ele? Porque ele vai dar um fundo um pouco mais arrosado para esse ponto luz. Você pode usar um corretivo mais claro, pode ser qualquer corretivo que seja mais claro, tá bom? Então, ó, como é que eu vou fazer essa pálpebra luz? Um diferencial dela é que ela tem um recorte. Tá vendo um recorte dele? Então, você tem que vir, ó, eu tô usando um pincel, você vai ter que pegar um pincel para recorte, tá? Ele é bem redondinho. Quando você usa o pincel redondinho, isso facilita na hora de você fazer esse recorte, tá? Se você usar um pincel chanfrado, vai ser mais difícil você conseguir trabalhar. Por quê? Porque eu quero arredondar essa parte. Então, eu vou pegar, ó, aonde começa o côncavo dela, tá? Você não pode ir muito acima e nem muito embaixo. Então, deixa eu mostrar pra vocês aonde que tá o côncavo. Olha, você pega o pincel pra você conferir
e afunda, tá vendo? Aonde que tá afundar é o côncavo. Então é a parte onde que eu vou recortar. E fazer o recorte é com o corretivo. E eu faço recorte, olha, dando batidinhas também. Eu não arrasto. Se eu pegar e arrastar esse corretivo, eu vou abrir buraco. Por quê? Porque o meu corretivo é um corretivo muito denso. Ele é um corretivo bem pesadinho. Ó, eu vou fazendo tipo formato um formato de um sol mesmo, tipo meia lua. Ó, dando batidinhas. E vou descendo até nos cílios. Lembrando que é só no meio, tá? E você já tem que ir fazendo degradê. Isso facilita e te dá mais agilidade e você não perde tempo. Ó, tô dando só batidinha, não tô arrastando. Para fazer isso, pode usar qualquer corretivo que vocês tiverem, tá, gente? Agora, se for um corretivo muito líquido, vocês têm que ter bastante cuidado. Quando o corretivo é mais cremoso, eu consigo trabalhar mais. Já peguei corretivo que ele é muito líquido e eu não consegui fazer isso aqui, porque ele abria. Quando é muito líquido, ele abre a sombra que está embaixo. Então, ele vai tirando toda a sombra que você colocou embaixo. Ó, vou descendo até aqui embaixo. Eu não peguei mais corretivo, então o excesso eu tô vindo pra baixo. Cuidado para vocês não deixarem marcado isso aqui, ó. Dá pra ver uma linha, por isso que tem que ter uma transição. Tem que ficar bem ensumadinho essas laterais aqui, ó. Então, quando a gente vai ensumar isso aqui, a gente não pega mais produto. A gente só vai dando batidinha até você ver que não tem mais marcação. Agora que eu já passei o corretivo, lembra que eu falei pra vocês, tudo que vocês forem aplicar de cremoso, você precisa selar. E eu vou selar esse corretivo que eu apliquei com uma sombra, e a sombra que eu vou usar é essa amarela, na cor amarelo. Então eu vou pegar, olha, a mesma pincel que eu apliquei para fazer o recorte, eu vou pegar essa sombra. E vou vir no mesmo lugar onde eu fiz o recorte. E vou aplicar no mesmo lugar onde eu fiz o recorte com o corretivo. Isso aqui, ó, vai selar. Você precisa selar esse corretivo. Por quê? Porque senão ele acumula nas linhas. Assim como na pele que você tem que selar para selar a base, na pálpebra também. Tudo que você usar de líquido, você vai precisar selar, porque senão acumula nas linhas. Ó, toda a área que eu usei o corretivo, eu passei a sombra amarela. Quando vocês verem que ainda não eu tô vendo a necessidade de passar um pouco mais de escuro aqui, ó, no cantinho de fora. Então eu venho com a sombra escura que eu passo na lateral e venho intensificando mais o canto externo. E agora eu vou esfumar para não ficar marcado. Agora, pra gente colar esse glitter, eu utilizei lembra que eu mostrei pra vocês um sérum, ele é da Ruby Rose. E esse sérum eu uso pra peles quando tá muito oleosa, esse primer aqui.
Ele é um primer, na verdade, ele é um sérum potencializador. Tudo que você aplicar, ele potencializa o resultado da sua maquiagem, o resultado hidratante, o resultado do primer. Então, ele vai potencializar na pele. Eu uso muito na pele. Só que eu não tenho nenhum glitter em casa, mas se você tiver um sérum que faz a cola, eu misturo isso aqui, ó, na cola. Ou então, eu vou pegar, aplicar esse produto no meu pincel de esfumar e vou passar em cima do corretivo, em cima do canto onde eu iluminei, só concentrando no meio, porque é onde vai ser o ponto luz. E para fazer a mistura de glitter, o que eu fiz? Eu usei esse glitter douradinho com esse aqui mais bronze, uma cor mais bronze, uma cor mais champanhe. Você pode usar apenas uma cor, você pode fazer mistura de glitter também. Então, eu misturei esses dois. E com o mesmo pincel, o que acontece? Glitter, não se suma glitter. Para você sumar glitter é muito difícil. Então, o que eu faço? Para o glitter não ficar marcado, se eu não quero um glitter que fica marcado, eu vou usar um pincel de esfumar. Você usa o pincel de esfumar. Por quê? Porque como ele é muito gordinho, ele não vai marcar a sua sombra, então não vai ficar marcado. Pegou o glitter no pincel e olha, eu vou jogar no meio, aplicar no meio. Porque foi o lugar onde eu passei a colinha. Olha que lindo que vai ficando. Percebe que vai caindo glitter na pele dela. O que eu faço? Limpo com um pincel que eu uso para tirar resíduo de pó. O glitter é a mesma coisa. Caiu, a gente limpa. Se você sentir que tem necessidade de você pegar mais cola, porque não tá pigmentando. Ó, eu tô percebendo que aqui tá precisando de mais cola. Bem aqui no cantinho. Então, eu vou vir com mais cola. E vou jogar no lugar onde está precisando de cola. Onde está precisando de glitter, você aplica um pouco mais de cola. Cuidado para você não pegar muita cola. Por quê? Porque senão vai ficar... Na hora que ela for abrir o olho, vai ficar muito... Não vai ficar tão flexível e não vai ficar confortável no olho dela a cola. Não precisa de muita cola. Então, depois que eu fiz isso, agora eu vou usar. Tá vendo o recorte que eu fiz? O mesmo recorte que eu fiz, deixei ele bem retinho em cima. Para dar uma intensificada nesse recorte, eu vou usar o delineado branco. Se você não tiver nenhum delineador branco, você pode usar um corretivo mais claro que você tiver. Vou pegar um corretivo branco. Ele é líquido. Como ele vem com o pincel, ele já facilita, porque ele já é fininho na ponta. Então, no mesmo lugar onde eu fiz o recorte, eu vou ir na mesma direção, tá? Do recorte. E vou bem devagarzinho, paciência. Essa parte vai exigir muita concentração de você. Então, toda vez que você for usar um delineador, aplicar qualquer delineador, a dica que eu dou pra você é: respira. Você tem que respirar e prender a respiração enquanto você passa. Então, você tem que concentrar. Ó, inspirou, prendeu. Soltei respiração, porque eu parei de fazer delineado. Então, isso me ajuda a concentrar mais. Quando eu vou aplicar o delineador, eu prendo a minha respiração, mas para isso eu preciso inspirar o ar primeiro. Soltei minha respiração.
de novo. Soltei. Isso vai facilitar muito para você se concentrar, gente. Ok, fiz o delineador no mesmo recorte do lado onde eu fiz o recorte com corretivo. Se você sentir a necessidade que tem para usar mais sombra no canto externo para escurecer, você pode vir depois, tá? Você pode pegar mais sombra, onde que você vai precisar, você vai ter que analisar onde está faltando mais sombra, onde precisa intensificar mais. Eu tô vendo que não preciso mexer mais nisso, então eu vou agora pro delineador. Tem muita gente que tem dificuldade de passar o delineador aonde tem glitter. Porque algumas meninas que já vêm falando comigo acham difícil, porque quando vai passar o delineador, o glitter sai no delineador. Mas por que o glitter sai no delineador? Porque talvez você não esperou esse glitter secar, essa cola secar. Por isso que vem. E você também não pode vir arrastando. Toda vez que você usar, fazer o delineador em um olho que tem glitter, que você aplicou glitter e tem cola, esse delineador tem que vir também dando batidinha. Porque quando você arrasta e arrasta com muita precisão e com uma muito pesada, vai saindo o glitter vai saindo junto com o delineador. Então, olha como é que eu faço. Eu estico aqui para fazer o delineado. Por quê? Principalmente se for uma pessoa que tem muita pelinha, né? Que tem uma pelinha um pouco mais flácida na região dos olhos e que tem muitas linhas. Ou talvez que alguma pessoa, se você pegar um cliente que tem muitas rugas e tal, você vai precisar esticar essa pele, porque senão você vai ficar com o delineado todo torto, vai ficar aquelas ondinhas. Quando eu faço isso, o meu delineador ele fica mais retinho. Então, eu venho, ó, aqui eu tô dando batidinha. No lugar onde eu tenho mais dificuldade, eu tô batendo. Eu só aplico. Eu não venho assim, ó. Se você começar daqui e já vir, ó, rápido, arrastando, você vai errar. Tem que ser aos poucos. Lembra que eu também vou fazer o delineado gatinho, né? Então, já tô me preparando para fazer o delineado. Esse delineado eu tô fazendo mais grosso. Se você pegar um cliente que não tem muito espaço de pálpebra, o ideal é que você faça o delineado mais fino. Quanto mais o olho é menor, o delineado vai ser mais fino. Se você tiver muito espaço de pálpebra e quiser usar o delineador, você pode usar o delineador mais larguinho, mais grossinho. Ó, o delineador, na hora que eu vou fazer pra puxar o gatinho, você não pode esticar muito essa pele, tá? Se for uma pele que tá muito flácida, você vai ter que esticar um pouco, mas a pele de pessoas mais jovens não vai cair nessa área dos olhos, né? Geralmente ela vai ter uma pele mais esticadinha, então você não precisa esticar muito. Agora eu não preciso esticar, porque eu já consigo ter visibilidade para onde eu tô indo. Ah, eu também deixar um mais torto, outro mais levantado. Gente, nunca que um delineador vai ficar um igual ao outro, semelhante. Primeiro que o formato de olhos a gente é diferente um do outro. Então não vai ficar igual. Você tem que ver para que direção você está indo. Se o outro olho que você terminou, que você fez delineado, vem na direção no final da sobrancelha, se você faz ele mais levantadinho, no outro você vai vir também pro final das sobrancelhas. Então você vai ter que ver para qual direção você está indo. Se você fazer um delineado mais reto, indo em direção para a ponta da orelha, você vai no outro olho, ó, nesse olho eu fiz mais retinho o delineador. Eu fiz o delineador indo para a ponta das sobrancelhas, da orelha, desculpa. Eu fiz o delineador indo reto em direção à orelha. Então no outro olho você vai fazer a mesma coisa.
Mas esse delineado eu percebi que eu fiz pro final das sobrancelhas. Então no outro eu vou seguir na mesma direção, porque ia ficar semelhante. Ó, quando eu venho pegando aqui, eu não venho pra ponta. Eu não pego da ponta e puxo pra cá, eu pego do meio. Agora, quando eu quero criar a pontinha, sempre com a mão leve. Porque a pontinha tem que estar bem fina. Então, por isso que o seu pincel tem que ser um pincel bem fininho, tá vendo? Quando o pincel é bem fininho assim, ó, você consegue fazer o delineado mais fino e mais preciso. Então, certifique sempre de que o seu pincel, para delinear, esteja bem fino. O delineador, gente, que eu digo para vocês que tem dificuldade para fazer esse delineado, eu digo vocês terem uma caneta delineadora ou um delineador líquido, porque o delineador líquido geralmente já vem com um pincel, com o aplicador. E o aplicador do delineador líquido é bem fininho. Quando a gente utiliza... Deixa eu esperar esse barulho. Quando a gente utiliza a forma de aplicador do pincel, do delineador líquido, é mais fácil. Esse aqui que eu estou usando é o delineador em gel. Ele é um Deodora, que eu gosto muito. Eu só consigo trabalhar com delineador em gel. É a forma que eu mais gosto. Agora, se você gostar de trabalhar com um delineador líquido, não tem problema. A não ser que ele tem que ser bem pretinho e tem que ser bem resistente à água. Principalmente para atendimento. Quando você for fazer atendimento, você tem que certificar de que os produtos que você está usando sejam resistentes à água, né? Principalmente se esse cliente tiver suar muito ou chorar. Máscara de cílios tem que ser à prova d'água. Então, tudo para atendimento tem que ser visando sempre na durabilidade, tá bom? Ó, esse aqui eu percebi, vi nesse. Esse aqui tá um pouquinho mais grossinho, então, se esse aqui tá fino, eu vou ver aonde que precisa mais engrossar. Agora eu levanto esse final. Tá vendo que ele tá faltando lá, ó, aqui embaixo. Então eu venho preenchendo aonde tá faltando o delineador. Se você estiver com dúvida, você pede para seu cliente abrir o olho para você ver em qual direção está indo o seu delineador, tá? Fez? Pede para ela fechar de novo. E aí, ó, você finaliza a ponta. Quando eu tô finalizando para a ponta, minha mão tá leve. Para ficar bem fininho. Abre o olho, por favor. Ó, e aí você confere no que tá precisando. Fecha o olho. Quando você for analisar em qual lado está mais fino, você pede ela para fechar o olho e aí você consegue ver aonde que precisa engrossar, aonde que precisa mexer. Cuidado com o perfeccionismo nessa hora, porque muitas meninas falam que vai tentar consertar e acaba piorando. Mas eu falo para vocês não ter tanta preocupação com isso, gente. Por quê? Porque quando vocês usam os cílios postiços, não dá para ver diferença. Então, ó, eu vou ficar com o olho aberto, eu consigo ver onde eu apliquei. O mesmo delineador que eu apliquei embaixo, eu também vou aplicar em cima, vou aplicar nos cílios inferiores, na linha d'água. Delineador em gel, eu vou aplicar aqui. Por quê? Porque o meu delineador em gel, ele é à prova d'água. E ele é mais pretinho. Ó, então, toda vez que eu vou passar na parte de baixo, o que eu faço? Estico com o meu dedinho mindinho, eu estico essa pele para baixo, só que a gente vai olhar para cima e aí, ó, esse dedinho mindinho vai ser o seu apoio e com a pontinha você
termina de fazer a aplicação. Entenderam? Quando vocês fazem isso, não corre risco de manchar ou de você enfiar o pincel dentro do olho dela. O que vai acontecer? Vai entrar no olho dela, ela vai começar a lacrimejar e sua maquiagem pode começar a borrar. O delineador eu sempre não aplico sempre na linha d'água. Então eu venho aqui nos cílios inferiores abaixo e vou sujando, porque depois eu vou esfumar esse preto. Agora, quando eu aplico o delineador gel, eu vou esfumar. Para eu esfumar, eu vou usar um pincel que ele é chanfrado. Mas ele é um pincel chanfrado que ele é fofinho, as cerdas dele são bem macias. Então, para você esfumar os cílios inferiores da linha d'água de baixo, você precisa utilizar um pincel chanfrado que seja mais fofinho. Então, eu venho com o delineador já, tá molhado ainda, porque eu acabei de aplicar. Eu vou esfumar esse delineador. Agora, para fazer a transição, até quando você usa a sombra embaixo, você precisa fazer a transição. E a transição no esfumado aqui dos cílios inferiores, eu vou utilizar as mesmas cores que eu utilizei para fazer em cima. Então, qual a cores que eu utilizei? O laranja e o marrom. Então, eu vou vir com o laranja primeiro. No mesmo pincel que eu esfumei o preto, tá? Eu tirei o resíduo. E vou aplicar, ó, abaixo onde eu apliquei o preto. Agora, depois que eu fiz isso, eu vou utilizar o marrom. E vou, para esfumar esse preto com esse marrom, eu vou pegar e vou esfumar em cima dos dois, porque a transição tem que ser feita entre o laranja e o preto. Então, como eu utilizei o preto em cima e o laranja embaixo, para esfumar esses dois, eu vou utilizar o marrom para esfumar no meio entre eles. Então, ele vai ser esfumado bem aqui mesmo, ó, bem na raiz dos cílios. Quando você for esfumar esses cílios inferiores, gente, cuidado para você não, ó, varrer. Se for a sombra que esfarela, vai cair muito. Então, principalmente, ela pode cair também dentro do olho do seu cliente. Então, você tem que pedir para ela lá para cima. E, ó, você vai esfumar dando batidinhas. Se você fazer assim, o que acontece? Vai cair a sombra no olho dela. Agora que eu já fiz o esfumado na parte de baixo, passei o delineador em gel. Eu já apliquei o delineador, mesmo se eu não tivesse utilizado o delineador em gel, o delineador nela, eu ia aplicar uma camada bem fininha para pôr os cílios. Antes de usar os cílios postiços, eu gosto de passar o delineador embaixo. Por quê? Porque quando você aplica os cílios, esses cílios têm que se juntar com os cílios postiços. Os cílios naturais dela têm que se juntar com os cílios postiços. Não pode ficar aquela divisão. Lembrando, gente, que antes de começar, toda vez que vocês forem fazer e reproduzir para aplicar os cílios, na hora que terminar de fazer a sombra, você tem que vir para colar os cílios. Sempre deixe os cílios cortados antes de você começar a fazer a maquiagem da sua cliente. Isso vai agilizar o seu atendimento, você não vai perder tanto tempo cortando, medindo se tá certo, medindo se dá certo no olho dela. Então, no momento que eu tava aqui, ó, eu vou aplicar agora, eu vou aplicar a cola nos cílios. Então, antes de terminar o olho dela, antes de aplicar os cílios, eu vou
pegar a cola, vou aplicar a cola nos cílios postiços. Lembra que eu falei que os cílios postiços ele tem que ter o tempo. Você tem que deixar esses cílios aqui, ó, secar para dar a liga. Se você aplicar com ele molhado, ele não vai colar, vai ficar sambando no olho da sua cliente, ela vai começar a lacrimejar. Se seu cliente começar a lacrimejar, não perca seu tempo tentando colar enquanto o olho dela está saindo lágrima, porque enquanto o olho dela não parar de lacrimejar, você não vai conseguir colar esses cílios. A cola só vai conseguir colar se estiver seco. Se ela está lacrimejando, espera secar essa lágrima, espera ela parar de lacrimejar, para depois você vir tentar colar essa cola de novo. Então, enquanto, ó, olha pra você ver o quanto que vai agilizar esse atendimento. Enquanto a minha cola tá ali secando nos cílios, eu vou finalizar esse olho. Eu vou aplicar, ó, o brilhinho aqui, ó, no final das sobrancelhas, que foi a mesma coisa que eu fiz nesse e no outro. E vou colocar no final das sobrancelhas. Isso que eu tô usando é um glitter, mas você pode usar algumas sombras cintilantes também. Enquanto a cola tá secando, enquanto isso também eu vou passar máscara de cílios. A máscara de cílios eu gosto de passar, pode olhar para baixo. A máscara de cílios eu gosto de passar antes de colar os cílios postiços, porque eu não quero aplicar a máscara de cílios nos meus cílios postiços, porque não vai ficar muito pesado e não vai ficar legal. Então, ó, pouca quantidade mesmo, porque a máscara de cílios ela tem que ser passada antes dos cílios postiços, porque você tira a sombra que caiu nesses cílios. Os cílios naturais dela tem que estar bem pretinho, porque os cílios postiços que você vai aplicar é bem pretinho. Então, os dois tem que estar na mesma intensidade de cor. Agora, enquanto eu fiz isso, essa cola estava secando. Imagina se você tivesse feito isso, aplicado a cola nos cílios postiços e ficasse esperando esse tempo todo sem fazer nada. O tempo que você perdeu. Se você não tiver feito isso, enquanto a cola está secando, você pode ir direto pro batom, você pode tentar retocar o que precisa, retocar o iluminador, retocar o blush. Os cílios postiços ele tem que ser colado bem rente aos cílios naturais da sua cliente. Então eu gosto de levantar um pouco aqui, ó, tá vendo o olho dela? Porque eu consigo ver aonde que tá a base dos cílios naturais dela. E vou colar bem rente aos cílios naturais. Ó, o bom é que quando você coloca com a liga já da cola, eu peguei a cola já grudou na pele dela. O cílio já grudou. Por quê? Porque eu esperei o tempo, eu respeitei o tempo de secagem da cola. Abre o olho. Antes de colar completamente, você pede para ela abrir o olho para você ver se precisa alguma coisa ser conferida. Porque enquanto não grudou totalmente, não secou, você consegue consertar. Se você esperar a cola, os cílios colar primeiro e tiver muita dificuldade para tirar depois, e se tiver errado, você vai precisar tirar esses cílios. Então vai acabar saindo o delineador também, porque a cola já grudou nos cílios do delineador. Então, enquanto não tá secando ali, ó, no olho dela, você vê se precisa mudar alguma coisa, tá? Enquanto não seca. Viu que tá tudo certinho? Ok. Agora o que eu preciso fazer? Camuflar a cola branca e o brilho. Geralmente os cílios postiços, a maioria deles, dependendo dos cílios que você comprar, vai vir com brilhinho. Então eu preciso deixar essa base aqui, ó, dos cílios bem pretinho. Então eu vou utilizar o delineador em gel, mesmo que eu apliquei nos olhos dela, e vou tampar essa cola. Onde que eu vou passar esse delineador? Vou usar o delineador na base dos cílios e entre o delineador que eu usei no olho, que eu fiz no olho. A intenção aqui é você tirar a colinha branca. Quando você colocar os cílios dela, você pede ela para olhar para você, porque você consegue ver aonde que precisa
mudar, né? No caso, mudar os cílios postiços, ou ver onde precisa levantar mais. Então, sempre dá uma conferida, tá bom? Gente, e é isso. Olha o resultado que fica. Como esse olho fica mais bem glamouroso, um olho bem chamativo. E ele você pode utilizar com outras cores. Eu poderia ter utilizado aqui, ó, no lugar do marrom, um rosa. Você poderia ter utilizado um roxo, poderia usar mais no colorido, dependendo da sua cliente, o que ela quer. Então, eu estou ensinando para vocês a técnica, tá? Agora, com essa técnica, você pode utilizar diversas cores e você vai usar a sua criatividade, o gosto da sua cliente, para reproduzir e utilizar outras cores também. Então, com essa técnica, eu consigo fazer diversas cores em vários tipos de maquiagens, né? Então, toda vez que eu for usar a mesma técnica, eu posso mudar a cor dela para diferenciar.